Shabbat Shalom, amigos do canal Israel no Caminho. O canal que quer ver todo Israel no caminho, na verdade e na vida. Seguindo o caminho, conhecendo a verdade e recebendo a vida, e vida em abundância. Eu sou Mihael Malachi, aqui em Israel. Era conhecido como Miguel Malachi no Brasil. Estou aqui na capital do Negev, em Beersheba. E estou com meu irmão Rubens Chebaski, desde o Rio de Janeiro. Olá, Rubens. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Miguel. Como é que está tudo aí em meio a esse momento de tristeza em Israel, não é? Que a gente possa ter, né, falar um pouquinho da palavra de Deus nessas duas parashot, né? Que nossos irmãos, nossos amigos sejam abençoados com essa palavra. É isso aí. Vamos focar realmente em falar a palavra do Senhor, a palavra de Deus, sim, né? E estamos, na verdade, comemorando praticamente um ano de canal, né? Porque essa aqui é a última paraxá, a última paraxá de Vaikra, que seria de Levíticos, né? E vamos começar Bamidbar, semana que vem, que é no deserto, que é no deserto, Números, né? Em português o pessoal chama Números. E então seria a nossa última. Então, semana que vem, praticamente como estamos há um ano, esperamos cada vez mais poder transmitir essa palavra, transmitir comentários da palavra, para que você possa se interessar, possa estudar, ler e ter uma presença, uma intimidade com Deus, uma intimidade com Hashem, né? Essa intimidade, viver, né? Viver a palavra dele e viver o espírito dele, né? Essa é uma paraxá dupla, né? É a paraxá Behar, que quer dizer no monte, inclusive no Monte Sinai, né? Ele fala, e disse o Senhor a Moisés no Monte Sinai, né? Behar, que está em Levíticos 25:1 até 26:2. A paraxá Haftará está em Jeremias 32, de 6 a 27. A Brit Hadashá, que você já sabe, é o Novo Testamento, está em Lucas 4, de 6 a 21. E os salmos dessa paraxá é o Salmo 112, né? A outra paraxá, que é uma paraxá dupla, é a paraxá Berucotai, que quer dizer nos meus estatutos, Berucotai, nos meus estatutos. E é o término de Vaikra, de Levíticos, que vai de 26:3 até Levíticos 27:34. A Haftará, que é a parte dos profetas, está aí no profeta Jeremias, de 16 a 19 até 17:4. E o Brit Hadashá é Mateus 22, de 1 a 14. E o Salmo é o 105. Dito isso, a paraxá fala do ano sabático, né? Do nosso ano sabático. Estamos, inclusive, na contagem de Homer. Está perto o Shavuot. A contagem de Homer começa do dia da ressurreição de Yeshua até... São 50 dias, na verdade, são 7 semanas e um dia, que é até a descida do Espírito Santo, né? Desde do Pêssar até Shavuot. Então, são 50 dias, essa contagem. E os rabinos, eles colocam essa contagem como uma coisa triste, né? Uma coisa que não pode ter festas, não pode ter casamentos, é um dia de luto, e eles abrem uma exceção apenas para o dia 33, que seria o dia de Lag BaOmer, como aconteceu ontem, né? Inclusive esse triste acidente, né? Morrendo 44 pessoas. Mas eu creio, no meu coração, que essa contagem é uma contagem espiritual e uma contagem que ansiamos, né? Por esse espírito que veio, né? Quer dizer, recebemos a ressurreição
a morte e ressurreição de Yeshua, né? Que simboliza a nossa salvação, e o derramar do Espírito Santo, né? Então, é uma expectativa. O próprio Yeshua fala para os discípulos dele, né? Para os apóstolos: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos com o Espírito de Deus, né? Com o Espírito Santo. Então, eu creio que é uma contagem e seria uma contagem de uma expectativa muito, muito boa, né? Como essas expectativas que estamos tendo hoje, né? Que é a expectativa da volta de Yeshua, né? Que é o que nos move, que é exatamente a nossa esperança, né? Então, dito isso, vou passar a palavra para o meu irmão Rubens, e ele vai dar um plá aí, dar os comentários dele. Com você, Rubens. Miguel, é isso mesmo, né, que você falou, né, já fez uma prévia, né, na verdade, de Shavuot, né, começou em Rabicurim, né, Cristo às primícias, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Esse é exatamente o grande fato espiritual, né, que aconteceu a partir do início da igreja, que foi a descida do Espírito Santo. Miguel, gente, vou tentar falar de uma maneira assim. Levítico 25, nessas duas, até o final, é o trecho eu particularmente mais gosto, desde Levítico 23 até o final, né? Especialmente o capítulo 25, que fala do ano sabático, que fala do ano do jubileu. Eu tenho assim um carinho muito grande, até porque eu sou uma pessoa muito ligada ao final dos tempos e escrevo sobre isso, ministro sobre isso. E eu vou contar uma coisa rápida aqui para vocês, Miguel e amigos, que vocês podem achar muito estranho. Mas a grande verdade é a seguinte: esse trecho de Levítico 25, de 1 a 8, que fala do sábado da terra, fala do Shabat da terra, fala do descanso, né, da terra, na verdade, isso vai nos levar até o Apocalipse. Acreditem se quiser. E você vai dizer: o que você está falando? Como é que pode um trecho lá de Levítico 25 nos levar lá para o último livro do Berit Hadashah, que é o Apocalipse? Eu vou tentar contar rápido uma história para depois a gente conversar. E aí, né, não é uma aula, mas vamos tentar expor um pouquinho para vocês entenderem. Na verdade, por que o ano sabático? O que Deus falou com relação ao ano sabático? Ele disse o seguinte: 6 anos você vai semear a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. No 7º ano, a terra terá o seu ano de descanso, um sábado ao Senhor, um shabat ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha, e o que nascer de si mesmo, da tua seara não podarás, não podada, não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. E, tudo bem, eu quero dizer uma coisa para vocês, historicamente, que desde o tempo em que o rei Saul, assumiu o reinado de Israel, mais ou menos no ano 1095 a.C., até a primeira invasão de Nabucodonosor a Jerusalém, que foi no ano 605, foram exatamente 490 anos. Ou seja, nós estamos falando de 70 anos sabáticos que não foram guardados pelo povo de Deus. Né? Era para trabalhar 6, descansar 1, trabalhar 6, descansar 1, trabalhar 6, não trabalhem, fique em casa. Mas o povo desobedeceu 70 vezes a ordenança de Deus. E se você pegar o ano 605, que foi o ano onde das 3 invasões de Nabucodonosor, e diminuir 70, você vai chegar no ano 535, que foi o ano, que eu vou falar um pouquinho à frente, que Daniel entendeu as profecias de Jeremias e sabia que estava terminando aquela disciplina que Deus tinha falado para o povo de Israel. Então, veja, quando ele diz também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas serão 49 anos. Então, é uma coisa muito interessante o que estava acontecendo. Por quê? Porque, na realidade, Deus ordenou que nós guardássemos esse tipo de Shabat. A cada 7 anos, a terra teria que descansar.
Isso se chama, em hebraico, Miguel, Shemitah. Shemitah significa, traduzindo, em tradução livre, significa deixar livre ou retirar-se. Durante o ano da Shemitah, os agricultores em Israel deveriam se abster de lavrar a terra. Ora, por que Deus ordenou ao povo de Israel esse mandamento de guardar os anos de Shemitah? Porque Deus desejava que seu povo, em qualquer que fosse o lugar onde estivesse, que depositasse a confiança nele, e somente nele. Ele temia que o povo de Israel, os judeus estabelecidos em Israel, que possuíam terras férteis e fecundas, começassem a depositar sua confiança não nele, mas na terra, na qualidade da terra que eles, por serem prósperos, possuíam. Ora, a palavra nos ensina que nós, a igreja, é a lavoura de Deus. Olha que coisa tremenda. E o arado, ou seja, a força humana, ela simboliza a força da lei, Miguel. Quando você rejeita o descanso de Deus, você está rejeitando a sua graça. Então, olha o que aconteceu. Eu vou falar agora quatro versículos para completar o que eu disse no início a respeito do final dos tempos. Desse texto de Levítico, eu preciso fazer uma parte lá em 2 Crônicas 36, que diz assim: e os que escaparam da espada, quando Nabucodonosor invadiu, ele levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia. E diz assim o texto: para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. É como se Deus falasse o seguinte para o povo de Israel: gente, eu ordenei que vocês não trabalhassem no 7º ano. Se vocês não foram capazes de cumprir a minha palavra, estando em Israel, eu vou tirar vocês de Israel, mas a minha palavra vai se cumprir. Então Deus tirou o povo de Israel, levou para a Babilônia, até que os 70 anos sabáticos se cumprissem. E aí você vai depois de 2 Crônicas 36 para Jeremias 25, e está escrito lá nos versos 11 e 12. E toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. E essas nações servirão ao rei da Babilônia quantos anos? 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e essa nação, diz o Senhor, castigando sua iniquidade e a terra dos caldeus, e farei deles perpétuas ruínas. Você sai do livro de Jeremias, Miguel, e vai para Daniel 9, que diz assim: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, eram 70 anos. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, saco e cinza. Ou seja, como Daniel tinha acesso na Babilônia à biblioteca lá do rei, ele encontrou nas profecias de Jeremias que os 70 anos que Deus tinha determinado de exílio para o povo estavam terminando. Então, o que ele fez? Ele começou a se humilhar, começou a orar, começou a jejuar, começou a pedir misericórdia pelo povo de Israel, por Israel, e tudo mais. E aí, quando ele está em oração, Miguel, sabe o que acontece? O anjo Gabriel vem e entrega para ele a profecia das 70 semanas. Uma profecia que diz 70 semanas, aí semanas de anos, que são 490 anos, estão determinados sobre o teu povo, sobre a tua cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados. E aí vem a profecia, e no final, no verso 27 de Daniel 9, diz assim:
Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana. Está falando já aqui do anticristo. Mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, que será determinada sobre o assolador. Então, eu fiz questão de hoje falar um pouquinho que desde Levítico 25, Miguel, que nós estávamos falando do ano da guarda da terra, você vê que o caminhar de Deus vem e chega, na realidade, até o momento em que Daniel recebe a profecia das 70 semanas. Para completar, nós estamos na semana 69, que terminou. Está havendo um hiato profético, não é momento agora de aula, mas vai chegar a hora que a igreja vai ser arrebatada. E essa última semana, ou seja, esses últimos 7 anos, que está escrito em Daniel 9:27, vão acontecer entre o arrebatamento e até a volta do Senhor. Isso é uma visão, não é, sobre o final dos tempos. Então, que coisa tremenda você começar a ler Levítico e acabar lá no final dos tempos, no livro de Apocalipse. Esse é o primeiro detalhe que eu queria comentar, Miguel, contigo, com os irmãos, a respeito de Levítico 25. Fale, Miguel, agora é contigo. Agora eu quero saber mais de você a respeito dessa passagem. O Rubens, tremendo isso que você coloca aí, né? E essa questão de datas de 490 anos, a questão com Daniel. E eu queria colocar, assim, como é tremendo, fora essa questão de anos, né? Porque o Shemitah são 50 anos e o Homer 50 dias. Quer dizer, a gente já começa a ver coisas assim, se paralelas, né? Essa questão de Daniel. E eu vou colocar uma questão que eu coloco aqui, a questão do sagrado e do profano, né? Muitas vezes a gente coloca as coisas sagradas, né? A gente começa a idolatrar as coisas sagradas, né? E elas ficam profanas, né? Por exemplo, a serpente de bronze, né? De Moisés. Moisés usava nas guerras, levantava a serpente para ganhar as guerras. E em 2 Reis, a gente vê aqui, ele destruiu os lugares pagãos de adoração, quebrou as colunas do deus Baal e derrubou o poste ídolo. Também fez em pedaços a cobra de bronze que Moisés havia feito, que era chamada de Neustan. Até aquela época, o povo de Israel queimava incenso em honra a ela. Ou seja, o povo de Israel recebe Deus, tem Deus, e recebe a Torá, e às vezes pega as coisas sagradas e profana as coisas ou idolatra as coisas, né? Então a gente precisa tomar um cuidado muito grande com isso, né? É verdade. É isso que eu queria colocar, né? Agora vamos continuar para outra parte aí. Vamos lá, que estava muito bom. Não, Miguel, eu como eu te falei, eu vejo assim nesses textos, muito interessante o que você falou, é verdade, não é? E como a gente estava falando de Levítico 25, é um capítulo da palavra tão rico, não é? E como eu tinha te falado antes, tem um outro texto ainda em Levítico 25, o Levíticos 25, 20, né? Não, 25. Levítico 25, 20 é exatamente isso que eu ia chegar. Ali diz assim: 20. Se disserdes que comeremos no 7º ano, visto que não havemos de semear nem colher o nosso produto. Aí diz: eu enviarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. Olha que coisa interessante. Aí ele diz: no 8º ano semeareis, e comereis da colheita anterior até o 9º ano, até que venha a colheita nova, comereis da antiga. E um dia eu estava estudando essa palavra, e o Espírito Santo falou muito profundo no meu coração a respeito desses 3 versículos. E aqui diz o seguinte, aqui fala de uma colheita velha e uma colheita nova. Olha que coisa linda. A lei, a Torá, é a colheita velha. Enquanto a graça e a verdade não eram manifestadas,
o povo deveria viver pela lei de Moisés. Enquanto o grão de trigo não morre, ele fica só, não é isso que diz a palavra? Então, esse é o grão de trigo que aponta para o pão da vida, que é Yeshua. Enquanto o grão de trigo não morre, a lei prevalece. Se morrer, vai gerar muito fruto. O maná apodrecia quando era deixado para o dia seguinte. O pão da vida, ele é eterno. Agora, veja que coisa tremenda. Aqui nesse texto de Levítico 25, lemos que a terra dará o seu fruto, no 19. Perdão, haverá fartura. Olha a fartura quando a gente se lembra de Yeshua, dizendo, vim para que tenham vida e vida em abundância. Olha a fartura. E segurança, diz aqui no texto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E o texto continua, Miguel, e diz assim, se disserdes que comeremos no 7º ano, visto que não havemos de semear, nem fazer a nossa colheita. Olha que coisa, aqui o Senhor se manifesta como um Deus provedor. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. No versículo seguinte, ele responde, então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano. Presta atenção. E a terra produzirá fruto bastante para os 3 anos. Ora, Yeshua é esse fruto bastante. Isso é a graça de Deus. Porque você vai perguntar, o que se refere esses 3 anos que está escrito aqui? A resposta é a seguinte, ao tempo do ministério de Yeshua na terra, aos 3 anos, últimos 3 anos da lei, quando o Senhor estava na terra entre os homens. 3 anos. O Senhor disse que enviaria sua bênção no 6º ano, para que desse fruto por 3 anos. É óbvio, você não vai jejuar quando o noivo está contigo, disse, o Senhor nos ensina isso. Você vai jejuar quando o noivo não estiver mais presente. E o texto continua e diz, no 8º ano, semearíamos e comeríamos da colheita velha até o 9º ano. Ou seja, até que a terra desse a sua novidade. O 6º ano, Miguel, é o 1º ano de Jesus entre os homens. O 7º ano é o 2º ano de Jesus na terra. O 8º ano é o 3º ano que ele esteve conosco. Esse é o ano para semear e colher. Esse é o ano da morte e ressurreição de Cristo, para que profeticamente, a partir do 9º ano, a terra gerasse uma colheita nova. Jesus é essa novidade. Yeshua é essa nova safra. É a graça. Enquanto ela não fosse anunciada, o povo deveria se alimentar da lei, da colheita velha. Ou seja, a dispensação mudou, o sacerdócio mudou. Hoje é impossível para nós vivermos debaixo da lei, enquanto a dispensação da graça vive e está gerando frutos. Não é possível mais nós vivermos a morte enquanto a vida prevalece, meu irmão. Não é possível viver um cristianismo dividido, híbrido, salpicado de respingos de um judaísmo religioso. Jesus disse que ninguém que tenha posto a mão do arado e olha para trás está apto para entrar no reino de Deus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados que ele te convida hoje para entregar nas mãos dele. Então, o que diz a palavra? Mandarei a minha bênção, que é Yeshua, sobre vós. A bênção é o próprio Yeshua. Na presença dele, a terra produz fruto bastante para os 3 anos seguintes. Por 3 anos ele esteve entre os homens, em pessoa, ao vivo e a cores, mas não o reconheceram, diz lá em João 1:11. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, Miguel, no 8º ano, como diz o texto, a terra precisaria ser semeada para uma colheita nova. E profeticamente, lá na cruz de Cristo, lá no Calvário, a terra foi semeada para gerar frutos. A Páscoa, Pêssar, foi necessário para que as primícias pudessem ser colhidas. Então, o número 8 fala de abundância, fala de ressurreição. A semente plantada é o próprio Senhor. Afinal, a palavra não diz lá no Berit Hadashah
que o reino de Deus não é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo, mas depois de ter crescido, fez-se árvore, de sorte que as aves do céu se aninham, né, nos seus ramos? Ou se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto? Meu irmão, ouça, o grão de trigo morreu. Alô, o grão de trigo morreu. Enquanto Jesus esteve com os homens, a lei prevaleceu. A lei é a colheita velha. Chega de lei, diz respeito ao velho homem, à antiga aliança, onde jamais faltou a misericórdia de Deus. Mas a partir do 9º ano, a terra teria que dar sua novidade. Está escrito aqui, a safra seria nova. Cristo sobe aos céus, mas envia seu Espírito. Agora, a partir do 9º ano, Deus tem um novo pacto conosco, Miguel. Agora é constituída uma nova relação entre Deus e o homem. E essa colheita nova é a graça. E a sua graça nos basta. Por aí, Miguel. Sim, a sua graça nos basta. E é incrível, né? Como a gente ouve comentários de pessoas mais céticas, né? Que falam, como você acredita nessas histórias de Adão e Eva, Arca de Noé? Como é que você pode acreditar? Isso é história da carochinha, isso é tudo idealismo, isso é só ideias, é um folclore, né? Agora, quem vive, aquilo que eu tinha falado no começo, quem vive, quem tem uma intimidade e vive com o Espírito, com o Ruach HaKadosh, com o Espírito Santo e com o Yeshua, a gente tem essas provas. Quantas vezes a gente não viu a mão de Deus provendo a gente, ou coisas que provendo? Quantas vezes a gente não viu alguém se livrando de alguma doença, né? uma infecção, uma coisa, pela fé, né? E pela fé, muitas vezes a gente viu o pão cair do céu, né? Quantas vezes a gente não viu o pão cair do céu? Pô, por um milagre mesmo, né? E a gente vai vivendo por milagre, né? Quem tem Yeshua no coração vai vivendo de milagre em milagre a cada dia, né, Rubens? Eu acho que é por aí, milagre né? em milagre. Nós estamos vivendo de milagre em milagre, é exatamente isso. Isso é a misericórdia e a graça de Deus que ainda estão disponíveis, não é? Por isso que o texto lá de Jeremias 17:5 diz: maldito o homem que confia no outro homem e que se afasta de Deus. A gente tem o que Deus está querendo o tempo todo é nos mostrar nisso tudo, que é o seguinte: olha só, não precisa você ficar trabalhando na terra no 7º ano, porque eu sou um Deus provedor, eu vou dar o que você precisa. Eu sei o que você precisa. Não, escuta, enquanto eu estou com você, eu vou dar todo o alimento, mas olha, tem coisa melhor. Eu vou para o Pai e vou enviar o Espírito. Isso é uma colheita nova, isso é a graça. Agarrem essa graça, a minha graça vos basta. Tomem isso, porque isso é um favor. Vocês são privilegiados por poderem viver esse momento. Não é? Parem de confiar na sua própria força, parem de confiar no seu próprio, na força do seu braço, não é? Você lança a mão do arado, olha para trás, acha que a força do arado é que vai fazer com que a tua terra vá realmente prosperar. Se não tiver a graça de Deus, você pode ser o melhor agricultor do mundo e ter as melhores máquinas do mundo, a tua terra não vai dar em nada. Você precisa entender que Deus está na tua vida. Quando você convida Ele para habitar, para morar dentro do teu coração, você e Ele são o mesmo Espírito. E aí todas as coisas vão fluir, Miguel. É exatamente aquilo que você está falando. Pois é, e a gente, por exemplo, nessa época, né, que tem Covid-19, pandemia, né? Os céticos devem estar super perturbados, né? Porque vai confiar em quê? Vai confiar na força do seu braço para o trabalho? Vai confiar na força do governo brasileiro, ou do governo americano, ou do governo russo, ou israelense, ou chinês, ou qualquer governo, ou o governo mundial? Confie no Senhor, confie no seu ungido, e tudo vai se abrir, tudo vai se abrir, vai se se resolver.
Miguel, para completar, apenas o texto que tem em Lucas, né, que faz parte dessa paraxá, que tem muito a ver com o que nós estamos falando, não é? Fala lá em Lucas 4, de 16 a 21, né, quando ele estava na sinagoga lá em Nazaré, não é? Aliás, eu tive em Nazaré uma vez, eu acho que era aquela sinagoga. Bom, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, não é? E ele abriu o livro e estava lá escrito exatamente o texto de Isaías 61:1. Está escrito assim, em hebraico, né? Ruach Adonai Alai, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para pregoar liberdade aos cativos, para dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E ele fechou o livro. Só que o texto de Isaías 61 continua e diz: o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Mas ele, naquele momento, ele não leu o dia da vingança do nosso Deus. Quando ele leu o ano aceitável, ele fechou o livro, porque o dia da vingança ainda não é chegado. Está chegando, mas ainda não chegou. Então, o que eu tenho para falar para os nossos amigos e irmãos judeus e erudim é o seguinte: gente, vocês são privilegiados ainda, porque nós estamos vivendo o ano aceitável do Senhor. O Senhor está disponível. A palavra diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Buscai ao Senhor e vivei. Está escrito isso na palavra de Deus. Então, o dia da vingança do nosso Deus, lá de Isaías 61:2, ainda não chegou, porque a graça dele está disponível. Então, a minha mensagem, o meu recado hoje, Miguel, para todo mundo que está nos ouvindo é: não despreze a graça de Deus. Não despreze. Deus está dando para você uma salvação de graça. Deus está te convidando para fazer parte da família dele. Ele está dizendo: filho, eu te amo. Você fez parte, você Israel. Israel, você é meu filho, meu primogênito. Venha fazer parte. Se vocês não me receberam até agora, abram um coração. Eu vou tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne para que o meu espírito possa habitar e fazer morada em você. O meu dia da vingança não chegou. Eu não quero que esse dia chegue enquanto você não entregar a tua vida para mim, porque eu morri por você naquela cruz do Calvário. Paguei um preço alto para que você... Entreguei a minha vida para você, por você, para que você pudesse dar a tua vida e entregar a mim. Eu acho que esse é a grande... vamos dizer assim, é o grande conceito, é o grande recado que essas duas paraxós estão falando, Miguel. Não rejeitem o Ruach HaKadosh, né? Não. Rejeitem, não crucifiquem Yeshua novamente. Não crucifiquem Yeshua novamente. É isso aí. Então, eu acho que podemos encerrar, terminar, né? Rubens, tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, Shabbat Shalom para todos. Como diz um Sami, um grande, como é que é? Muito Shabbat com muito Shalom, não é isso? É isso aí. Shabbat Shalom a todos. E Shabbat até Shalom. Semana que vem ou em qualquer momento com novidades aqui do canal. Obrigado a todos que estão aí nos acompanhando. Continue firme na rocha. Amém. Amém. Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.